Quem tem bruxismo precisa fazer tratamento para reconstruir os dentes? Em algum caso vai precisar de aparelho? Olha só, o bruxismo pode levar a um desgaste dos dentes, fratura de dentes, e para tratar o bruxismo a gente pode sim precisar fazer reconstruções dentárias, próteses de porcelana. Tem casos de pacientes que a gente vai tratar o bruxismo e a instalação do aparelho ortodôntico é uma parte para tratar o bruxismo. Vai depender da situação que é o seu caso. Você tem que ir no seu dentista e fazer uma avaliação. Você tem o bruxismo, você tem esse hábito de apertamento de ranger os dentes, é um hábito parafuncional. O dentista vai fazer o diagnóstico, vai ver por que isso está acontecendo. É porque a sua oclusão está desbalanceada, você está com dentes faltando, você está com dentes muito desgastados e tem muitos pontos de contato prematuros. Você tem, por exemplo, falta de dentes e desencaixe, a mordida não está encaixando. Tudo é no teu caso. Tem caso, a mordida, ela tem que estar resolvida, tem que estar bonitinha pra gente tratar o bruxismo. Então você sim, se tem dentes desgastados, vamos arrumar. Se tem dentes muito fraturados, vamos reconstruir. Se tem dentes tortos, vamos colocar aparelho. Se tem dentes faltando, vamos colocar próteses e implantes. Faz tudo de um planejamento de reabilitação bucal. Vai de você ir no seu dentista e ter certeza de se isso é ou não o seu caso. Aparelho autoligado, eu quero colocar, mas minha dentista falou que o convencional é melhor para mim. E agora o que fazer? Entenda o negócio. O aparelho autoligado, ele é uma ferramenta onde o ortodontista vai usar para tratar os seus dentes. Quando você vai na consulta do seu dentista para colocar o aparelho, o dentista vai fazer um plano de tratamento em cima do diagnóstico, ou seja, ele vai ver o que você tem. Você tem dente aberto, tem dente para lá, para cá, a mordida não está encaixando, é questão dentária, é questão óssea. Ele faz um plano de tratamento e fala, ó, a gente vai fazer isso aqui. E ele mostra para você o tipo de aparelho. Você tem o aparelho convencional, que é de borrachinha, daí pode ter o convencional metálico, convencional de porcelana, safira. Você tem os aparelhos, por exemplo, autoligados, que são sem elásticos, e cada um vai ter a sua funcionalidade. O dentista, se ele fala para você que é melhor ficar o convencional, porque é o seguinte, o autoligado, ele tem algumas vantagens, mas essas vantagens talvez não sejam para todos. Ele vai ter, por exemplo, uma vantagem para quem tem o dente muito torto, de talvez acelerar ou diminuir o desconforto inicial? Sim. Aquele paciente que não quer usar a borrachinha colorida, isso vai ser uma vantagem se você usar o autoligado? Sim, você pode usar. Tá? Só que você tem que entender que o dentista às vezes fala para você usar o convencional, porque o aparelho autoligado é bem mais caro. Agora, se você chegar para o dentista e falar, eu quero pagar mais caro, só porque eu quero um aparelho sem borrachinha, você pode usar. O convencional não vai ser milagroso, e muito menos o autoligado, e muito menos o Invisalign, né, ou o Clear Correct, ou um alinhador. Cada um vai ter a sua vantagem. Eles vão ser mais caros, mas são mais estéticos, você consegue remover. O convencional é mais barato e quase todo dentista consegue resolver os casos. Eu tenho pacientes que colocaram o autoligado, mesmo falando que no custo-benefício deles seria melhor o convencional, porque o tratamento ia ser a mesma coisa para os dois. Mas eles falaram, não aguento ver borrachinha colorida na minha frente, então eu quero o aparelho autoligado. Vai de você conversar com o seu dentista. Essa é a minha opinião, é assim que eu atuo aqui no consultório. Beleza? Aquele abraço. 5 meses com o aparelho dentário incompleto. Já tem o aparelho na parte de cima, já tem o aparelho na parte de baixo e ainda o dentista não colocou o tubo. Deixa eu passar uma dica para vocês. Cada dentista vai ter um protocolo de atendimento. Cada paciente vai ter a sua situação. Tem pacientes, de fato, que a gente não consegue, naquele momento, colocar um tubo no segundo molar, um tubo no primeiro molar. A gente até consegue colocar fazendo alguns levantes, mas o dentista vai estar planejando alguma coisa ali e pode acontecer, nos primeiros meses, ele fazer uma logística diferente de colocar tubo ou não. Mas a ortodontia, ela vai ser completa quando você tiver instalado de tubo a tubo e geralmente de segundo molar a segundo molar. Tem dentista que trabalha até primeiro molar, e casos que precisa até primeiro molar, mas a maior parte dos casos a gente faz de segundo molar a segundo molar. Agora, 5, 6, 7, 8, 10 meses, você tem que avaliar alguma coisa. Tá, tô numa clínica popular, tô pagando muito baratão. Isso é importante porque clínica popular atende só por volume, não está nem um pouco preocupado com você. Pode falar que estão preocupados, mas não estão preocupados. Porque o dentista que está preocupado com você é o dentista que coloca o nome dele na reta. Você vai no meu consultório, vai no consultório do Dr. João, da doutora Marina, da doutora Fernanda, sei lá. Ela é ortodontista, cara, ela precisa resolver o teu caso para ganhar o teu dinheiro, para ganhar a tua satisfação e para você indicar para mais pacientes. Quando você vai numa clínica popular, tem um dono de uma clínica lá, vai trocando dentista lá, às vezes você fica trocando demais.
Tô falando que todo dentista que trabalha em clínica popular trabalha mal? Claro que não. Tem dentista, eu já trabalhei em clínica popular no começo, faz parte da profissão de várias pessoas. Cada dentista tem a sua ética aqui dentro. Agora você tem que entender o seguinte, tem clínicas que vão atrasando, porque você está atrasando o pagamento, ou porque está faltando, tem muitas situações, tá? Inúmeras situações, então eu não sei qual é a tua situação. Agora, Jean, tô com o aparelho colado pela metade, é certo, não é certo? A ortodontia vai funcionar? Não, vai ter que estar tudo alinhadinho lá, com os aparelhos até os tubos dos molares, no primeiro ou no segundo molar, para ter eficiência. Alguns casos a gente posterga. Eu, por exemplo, quando eu vou colar, tem alguns casos por causa da arcada do paciente, por causa da bochecha do paciente, porque eu percebo que o paciente é mais sensível, não cuida do aparelho, eu instalo o segundo molar depois. Tem paciente também que eu coloco o tubo depois, se eu vejo que ele está quebrando muito a peça, e principalmente no inferior, vai ser um pouco difícil, eu espero o paciente se acostumar um pouco. Mas geralmente é isso mesmo, poucos meses, mas é uma forma que eu atendo os meus pacientes e eu explico ao paciente, olha, você tem o tubo do molar aqui, a gente vai esperar um pouquinho porque você está mordendo, você está quebrando peça, isso vai se incomodar. Ontem eu coloquei um tubo no paciente, no segundo molar, é um paciente que toda vez que eu coloco uma peça nova ele quebra, o que eu fiz? Eu coloquei o tubo e não passei o fio. Eu falei, ó, nesse primeiro mês você vai se acostumar e você vai me prometer que você não vai quebrar. É uma alternativa minha. O paciente vai voltar, vai estar tudo certo, eu já vou passar o tubo. Então, tem situações específicas, não quer dizer, eu tô sem o tubo, eu tô no mau dentista. A melhor dica que eu dou pra você agora é o seguinte, pergunte, ei, doutor, tô sem o tubo e eu sei que tem o tubo para colocar. Por que você não colocou ainda e quando você vai colocar? Ele vai te dar uma previsão e vai te explicar por quê. A manutenção do aparelho ortodôntico é tão simples assim. Fiz minha primeira manutenção, fui no dentista, ele trocou o fio e ele trocou as borrachinhas. É só isso? Olha só, o tratamento com aparelhos ortodônticos é dessa forma que a gente guia. Você tem a instalação do aparelho ortodôntico, o aparelho ortodôntico tem uma indicação, ele tem uma prescrição, e no decorrer do seu tratamento, o dentista ele vai avançando fios. Ele vai trocar por um fio de diferente calibre, ele vai trocar por um fio de diferente composição. Em algumas situações ele vai usar um elástico corrente, em outras situações ele vai usar elástico intermaxilar. Outra hora ele pode usar algum tipo de mola, um mini implante. Tudo depende do teu caso. Mas você está falando da primeira manutenção, ou seja, você foi no seu dentista, instalou o aparelho e no próximo mês você só fez a troca do elástico e do fio metálico. Provavelmente é só isso que tem para fazer mesmo. Só que o tratamento ortodôntico ele é uma somatória de coisas. O aparelho ele não funciona só no dia que o dentista faz a manutenção. Ele faz na somatória de todas as manutenções durante todos os dias que está com o aparelho. Não se engane que o aparelho é ativado naquele dia e daí só volta a fazer força quando mexe no aparelho novo, durante o mês inteiro. Mas sim, é muito simples. O aparelho ortodôntico, a parte mais difícil do aparelho é a avaliação inicial, onde o dentista descobre e planeja o que fazer. Qual tipo de aparelho ele vai fazer, qual é a sequência de fios. Durante o teu tratamento ortodôntico vai ter intercorrências como o fio vai andar, o fio vai precisar ser cortado, vai quebrar uma peça e todas essas coisas. Mas é muito simples. Quando está tudo bem, o aparelho está instalado, não teve nenhum problema, chega no consultório do dentista, ele olha e fala, preciso do fio 014 agora. Ele vai instalar o fio 014, vai cortar as pontas, trocar a borrachinha e bola para frente. R$250 de manutenção é caro. R$250 de manutenção é caro para quem não está pedindo exames. Neste comentário que eu recebi aqui, em umas conversas aqui no TikTok, eu quero passar para você duas dicas e para você que está vendo esse vídeo. Quando você vai fazer um tratamento com aparelhos ortodônticos, o dentista vai fazer a avaliação clínica, vai colocar você na cadeira e vai pedir exames. A documentação ortodôntica, onde vai vir raio-x, traçado cefalométrico, onde ele vai planejar. E todo caso precisa deste exame para o dentista ter a noção de qual tratamento é melhor. Às vezes num raio-x ou até numa tomografia, muitos casos com canino incluso, a gente precisa de tomografia. Existe uma questão cultural muito ruim da odontologia, que talvez alguns colegas vão para um caminho que querem facilitar os custos para o paciente. E está tudo bem facilitar os custos para o paciente. Mas quando você vai num médico para fazer uma cirurgia, por mais que vai gastar ou não, você não vai deixar de fazer o exame, correto? Então, para você fazer um tratamento ortodôntico, você tem que ter os exames. Tem colegas que podem chegar a bater o olho, podem ser muito melhores do que eu e falar, cara, esse caso aqui, ó, vai levar tantos meses e eu tenho muita experiência clínica e vou resolver. Pode acontecer. Só que tem um detalhe muito importante. A documentação, o exame, a pasta ortodôntica, o raio-x, as fotos, a moldagem, o escaneamento, elas servem como um documento.
É um documento que protege o dentista. Vamos dizer que o dentista fez o tratamento e você chega lá e fala, pô, você fez errado. O dentista protege. E do outro lado, mais importante para você que é paciente, como que se algum dia você for fazer um tratamento com o dentista e você fala, pô, meus dentes não eram assim, ficaram piores, agora eu tô perdendo meus dentes, eu tive problema. Como que você vai provar se você não tem exame? Cara, eu sei que alguns colegas podem ficar chateados, mas você não faz uma cirurgia de implantes dentários da melhor forma com panorâmica. Você faz com tomografia. Você não vai fazer uma ortodontia de excelência se você não tiver os exames clínicos. Ah, mas eu já tenho a pasta ortodôntica do meu último tratamento. Você fez a pasta ortodôntica há 1 ano e meio atrás e você vai mudar de dentista? Você vai precisar de uma nova documentação pelos fatores que eu já falei. Primeiro, para o dentista planejar da melhor forma. O dentista que não pede os exames está confiando demais no seu próprio taco. E por mais que ele seja muito bom, e existem dentistas extremamente competentes, mas os mais competentes, que são melhores do que todo mundo, não fazem tratamento sem os exames devidos. Então, sim, você tem que ter os exames. Nessa conversa, daí teve uma moça que chegou e falou, 250, eu só pago R$100. Aqui é outra conversa, indiferente do valor. Tem dentista que cobra R$20 mil no tratamento finalizado de aparelhos ortodônticos. Tem paciente que cobra 10 mil. Tem paciente que cobra 100 de manutenção e te dá o aparelho. Isso é clínica popular. Agora, tem dentista bom que cobra R$100 de manutenção, mas cobra o aparelho. Cada dentista vai fazer a sua precificação. Eu, no meu consultório, cobro o aparelho, não dou raio-x, certo? Você cobra eu cobro todas as peças que você quebra. Se você faltar 1 mês, vai ter cobrança. Se não acertar, cancela o seu tratamento, porque o tratamento é uma evolução. E tem outros dentistas que trabalham de outra forma. Você tem que escolher o seu dentista, tá? Pela confiança. É muito mais importante você, cara, eu gostei dessa pessoa, gostei dessa dentista, desse dentista, vi que o know-how dele é legal, vi que as pessoas falaram bem dele, tá? E para a segurança do teu trabalho, e olha que você está pagando uma manutenção, um valor lá bacana, ela não é cara? Não é cara. Veja, o que está sendo parcelado aí? Esse valor pode ser encontrado aqui no meu consultório, mas tem um aparelho, às vezes parcelado, tem alguma limpezinha junta, e tem dentista que cobra só 250. Mas se você confia nele, tá tudo ótimo. Beleza? Vai de você saber se você confia nele ou não. Eu não estou falando que ele está fazendo uma coisa errada ou não. Eu só estou falando que eu não trabalho sem documentos, porque o documento vai me ajudar. A gente está tendo 1000 pacientes. Aí chega um paciente que quer complicar, ou seja, falar, o dentista fez errado, como que eu vou me proteger? E da mesma forma, você foi em 10 dentistas, nunca deu nada errado. Aí você cai num que dá zica, como que você vai se proteger sem os documentos? Exame sempre. A documentação ortodôntica ela é obrigatória para seus casos e ela deve ser paga separada pelo paciente. E eu vou te explicar por quê. Você vai encontrar em diversas cidades, em diversas clínicas, consultórios, dentistas que fazem a promoção de te dar a documentação, tem dentistas que colocam um aparelho sem a documentação ortodôntica. E olha só, cada um faz o que quer do seu negócio. Se você quer entregar a documentação de brinde para o teu dentista, para o seu paciente, tá tudo bem, meu colega dentista. Se você quer colocar o aparelho ortodôntico sem o exame, tá tudo certo. Mas vamos conversar sobre a coisa mais básica. Primeiro, para você ter um diagnóstico correto, você precisa da documentação. Então, o dentista que trabalha com a maior segurança possível, que não quer se dar mal, ou seja, para ele não se prejudicar com alguns pacientes e não prejudicar o paciente, ele sempre vai pedir os exames. Por mais que ele seja muito experiente. Sim, eu já tive no passado, na época que eu estava aprendendo e crescendo, tive casos que eu fiz ali sem documentação ou apenas com a panorâmica. Mas a vida nos ensina e assim não é o melhor caso. Então, você tem que ter a documentação. Sobre o pagamento, como eu falei para você, se o dentista quer dar de brinde ou não, beleza. Mas você como paciente tem que entender uma coisa. Vantagens de você pagar a documentação. Às vezes você está fazendo consultas com 2, 3, 4 dentistas. E você tem uma documentação na sua mão, você pode fazer avaliação ortodôntica em vários dentistas. Quando você vai numa clínica popular ou uma clínica grande, mas aquelas que não cobram consulta, aquelas que te entregam coisas, você chega lá e já tira um raio-x. Primeiro, quando você tira um raio-x lá, na maior parte das vezes não tem um especialista em radiologia para te dar o laudo, o cara que faz a cefalometria. Ele só tira o raio-x por cima. Sim, tem umas clínicas populares aí que fazem esse tipo de tratamento. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim. Tem clínica muito fera que tem tudo lá dentro. Só tem que entender isso. Mas a grande vantagem de você pagar pelo exame é que é teu. Você chega aqui no meu consultório, eu faço o exame, você fala, não gostei de você, não quero tratar com você. Você vai pegar a tua documentação e vai embora. Quando você ganha a documentação, de você quer ir em outro lugar, você não vai conseguir.
Outra coisa que acontece muito, você tem que entender que o aparelho ortodôntico é um tratamento demorado. Tudo bem que você gostou daquele dentista, daquela clínica. E muitas vezes, quando nós estamos falando em pacientes que ganharam a pasta, você não gostou de ninguém. Você gostou de não pagar aquilo. Só que vai ter uma hora que você vai ficar sacudo. Você vai ficar cansado. Porque o aparelho ortodôntico é demorado e é cansativo. Tá? É cansativo. Por quê? O tratamento em clínicas populares é difícil, é complicado. E quando você passar no vestibular e for para outra cidade, seus pais se mudarem para outro bairro, você não poder ir mais naquela clínica, e você tiver que pegar aquela documentação para continuar no tratamento, alguma coisa, você vai ter uma cláusula lá, vai pagar uma multa e vai ser bem complicado. Na maior parte dos casos em clínicas populares é assim. Não estou dizendo que todos os dentistas trabalham assim. Se você quer fazer um tratamento seguro com aparelhos ortodônticos, busque o dentista. Em vez de ficar pesquisando preço, busque dentistas bons. Você vai encontrar na tua cidade 1, 2, 3, 5, 10 dentistas. E nesses dentistas, é claro que cada um vai cobrar diferente. Eu cobro aparelho, eu cobro peça quebrada, eu peço para o paciente fazer a sua documentação. Eu tenho uma parceria onde o paciente pode começar e não pagar a documentação hoje, mas a documentação vem no orçamento dele aqui no meu consultório. Ou seja, a gente consegue pagar com desconto lá. Eu dou um desconto para ele, mas ele paga a documentação. E se ele sair daqui do tratamento, a documentação é dele e tá tudo certo, não tem nenhum tipo de multa. Ok? Cobra o aparelho porque tem que cobrar o aparelho, é o horário do profissional. E além disso, se você vai no dentista e você quer um aparelho de porcelana, ou um aparelho autoligado, ou um aparelho mais simples, é claro que materiais diferentes e qualidades diferentes têm custos diferentes. Tá? Só que o que importa é que quando você vai buscar um profissional de confiança, de segurança, você vai encontrar sim vários bons dentistas que vão se adaptar ao seu perfil financeiro. É errado, então, eu estou colocando o aparelho, eu ganhei a pasta e estou pagando menos de R$100 a manutenção. Estou lascado? Não necessariamente, porque a ortodontia, infelizmente, culturalmente é assim. Hoje é muito mais fácil você abrir um consultório, não cobrar consulta, dar o aparelho, dar a pasta e vai que vai. Eu já fiz isso no passado, mas eu não me adapto, porque para eu fazer os melhores tratamentos para meus pacientes, usar as melhores colas, as melhores peças, o melhor conforto para o paciente, eu tenho que usar um material mais caro. E eu não consigo fazer o uso de um material mais caro, não cobrando consulta, não cobrando raio-x, não cobrando o que tem que ser cobrado. Se a tua situação financeira não te permite isso, tá tudo bem. Mas entenda, quando eu vi um comentário esses dias aqui no perfil de dentista, de uma pessoa que pagou R$250 de manutenção, outra falou, mas eu só pago 100. Tá, talvez ele esteja num outro tipo de dentista, que ele pode ir nesse momento. Vai ter um dia que você vai poder. E às vezes tem muitas pessoas que têm a grana, só não dão não é atenção, não prestigiam aquele profissional. O aparelho ortodôntico, ele é demorado. Escolha com carinho o dentista. Um lugar que você vá com tranquilidade, que você se sinta bem. No final das contas, num tratamento de 3 anos, você não pagar uma documentação de R$250, não vai ser lucro se você for ganhar essa documentação, quando sair da clínica tiver que pagar uma multa de R$500, e sem contar que você está saindo porque está de saco cheio. Pensa nisso antes.